Bom, glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso 9. A gente vai falar sobre o Pai Nosso. E eu quero, vou tentar ser bem simples, rápido também. A gente está no mês da força. Eu tentei adaptar aqui o meu título a essa ideia, né? A força que vem do Pai Nosso, né? Eu vou tentar explicar porque isso se encaixa. Ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis, ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pela manhã eu estava revisitando a mensagem, né? E eu não tinha separado nenhuma introdução. E eu fiquei imaginando o Pai Nosso como um mapa. O mapa que Deus dá. E eu comecei a viajar e lembrar de filmes, né, que tem os mapas, onde você tem que, seguindo o mapa do tesouro, você vai encontrar o tesouro. E tem, nesse mapa, tem enigmas, tem coisas que você tem que decifrar, tem coisas que você vai ter que encontrar ali, interpretar. Mas é interessante que quando Jesus, ele nos dá um mapa, para que a nossa bênção, para que a nossa vida tenha paz, plenitude, ele é muito objetivo, ele não tenta esconder nada, ele não tenta ocultar, ele não tenta trazer em enigma, ele traz de uma forma muito clara. Então, diferente dos mapas, né, dos filmes, que tem toda a interpretação, e no final, o ponto de partida ali, era um ponto obscuro, e que eles encontra um monte de coisa e no final ele descobre, não era aquele lugar, era outro. Jesus, ele quer que a gente encontre o Pai, ele quer que a gente encontre as bênçãos, ele quer que a gente encontre o cuidado, toda a bênção que os céus têm. Então ele decidiu nos abençoar. Então, quando ele nos dá o mapa, quando ele ensina essa oração do Pai Nosso, ele não está ocultando nada, ele quer justamente revelar, ele quer justamente trazer de uma forma muito clara aquilo que ele que ele tem nos céus para nós. E ele já vai na própria oração que ele ensina, demonstrando isso, falando aqui de coisas, aquilo que a gente deve, e ele vem falando de virtudes, de atributos, de características de Deus, que estão disponíveis para abençoar os seus filhos, né? Por isso me chamou a atenção o JP ali, quando viu o pai, ele começou a soltar as pernas e sacudir os braços, e eu ficava olhando e curtindo esse momento, porque na realidade, o pai, ao fazer isso, ele diz assim: eu estou aqui, eu quero ser achado. Eu quero ensinar vocês a falarem comigo de maneira que vocês me achem, de maneiras que vocês possam ter o auxílio dos céus. Ele não está ocultando nada, ele quer revelar, ainda que o coração arrogante, soberbo, ele não consegue encontrar, porque é tão simples que às vezes é difícil. É difícil para quem tem uma mentalidade onde já está obscurecida, né? Porque está ainda debaixo de uma falta de iluminação. Mas em Jesus não, ele quer colocar luz, ele quer encontrar, ele quer fazer justamente o sinal, né? Se eu fosse aqui aquela pessoa que fica manobrando avião, né, eu ia apontar o caminho, e ele está justamente com um sinalizador dizendo: é por aqui, é por aqui. Aí a nossa mente obscura, a gente vai pelo outro lado, a gente diz assim: não, é por ali, Senhor. Ele: mas meu filho, é por aqui, ó. Aí com os dois bastões, já para quando encerrar, encontrou. E às vezes a gente não segue isso. Aí o que acontece? Há uma fraqueza, há limitações, há dificuldades. E é justamente onde o Pai Nosso quer nos fortalecer, quer nos encorajar, quer que a gente encontre aquilo que traz vida, aquilo que renova, aquilo que traz esperança, aquilo que o nosso coração pode descansar. Me lembrei agora do seu Henrique, lá em Guajará-Mirim, para não deixar de falar de Guajará-Mirim, né? Eu me lembro que a gente evangelizava
E um dia ele estava deitado na rede e ele não entendia muitas coisas. Eu me lembro que a Ju estava no diálogo com ele e falou assim: mas o que importa para o Senhor? Ele falou assim: eu gostaria de descansar mais. Ele estava com uma enfermidade. Ele diz assim: se Jesus tivesse uma rede como essa pronta para o Senhor poder deitar e descansar, ela usou a linguagem que ele entende. Ele falou assim: se ele tiver uma rede como essa que descansa o meu coração, traz paz, eu quero me deitar. Aí ela falou: Jesus já preparou isso para o Senhor, Ele tem uma rede onde o Senhor pode descansar. E passou uns 2, 3 meses, ele faleceu. Mas ele faleceu na rede que Jesus preparou para ele, né? Como nós somos fortalecidos na oração do Pai Nosso. O primeiro está justamente no ensino de Jesus. Ele diz assim: Pai Nosso que estais nos céus. A primeira maneira da gente se fortalecer é pela presença. Ele fala para nós clamarmos ao Pai, porque o Pai quer se fazer presente. Ele quer estar conosco. Eu sei que muitas experiências de paternidade não são boas. Tem pessoas que foram abandonadas, foram pessoas que não conseguiram ter o cuidado. Mas Jesus, Ele está falando de um Pai que é diferente, de um Pai que está presente. E esse Pai quer estar conosco em todo o tempo. Eu coloquei assim: pela presença, reconhecendo que você não está sozinho. Glória a Deus. Como eu sou fortalecido em Deus, reconhecendo que Ele está presente, que eu não estou sozinho. Jesus ensina, Ele passa sobre esses princípios da oração do Pai Nosso, falando da coisa mais importante que nós temos, que é ter um Pai, que é ter alguém que nos acolhe, alguém que está preocupado, alguém que pensou no nosso futuro, que governa a nossa vida e quer nos caminhar para estar no lugar de acolhimento, de cuidado, de provisão, que é o que vem depois. No Pai Nosso, Ele apresenta alguém que é o nosso Pai que está conosco. Eu sei que às vezes a gente se frustra, porque a mensagem que diz: olha, você tem um Pai, Ele está contigo e você não vai passar por problema mais. E não é bem assim. O Pai está presente, mas Ele está presente no meio da adversidade. Ele está presente nas perdas que nós tivemos. Ele está presente na enfermidade que nós passamos. Ele está presente nas dores que sentimos. Ele está presente em todo o tempo, ainda que a manifestação não é trazendo tudo aquilo que a gente quer, mas é a presença que conforta, a presença que encoraja, a presença que não nos deixa ficar prostrados, a presença que encoraja o nosso coração e que nos faz lembrar que a presença dele não traz só resultados aqui, mas aponta também para uma eternidade, onde estaremos com aquele que nos acolheu, que caminha conosco. A certeza que nós temos da força que vem de Deus é a certeza que Ele vai estar conosco em todo o tempo, na bondade, no momento difícil, nos momentos de adversidades, mas também na alegria. Você tem um Pai. O segundo ponto está assim quando ele diz: santificado seja o teu nome. Eu gosto dessa passagem, e a gente cantou aqui falando que Deus é santo. Quando fala de Deus santo, a gente está falando de um Deus que é perfeito. A santidade para nós é uma separação, onde a gente também vai avançando para deixar coisas. Não é apenas deixar coisas, nós avançamos deixando coisas, mas nós avançamos também melhorando quem nós somos. Isso é a santificação. Não é apenas deixar de adulterar, mas é ser virtuoso na família. Não é apenas deixar de ser corrupto, mas agora é ser justo em todo o tempo. E Deus então nos chama para isso. Mas nós fazemos uma declaração que diz assim: Deus é santo, quer dizer que Ele é perfeito. Ele é perfeito na justiça, Ele é perfeito no poder. Não quer dizer só que Ele tem muito poder, mas na ação, na manifestação do poder dEle. Eu me lembro do tanque de Betesda. Está um homem paralítico, paralisado, né? Não é que ele é paralítico, mas ele está paralisado lá há 38 anos. Jesus entra naquele lugar, cura um homem e vai embora.
Se eu tenho um dom de cura, eu entro num lugar onde tem um monte de gente enferma, sabe o que eu vou fazer? Eu vou querer orar por todo mundo, eu vou querer abençoar todo mundo. Só que existe um propósito, é a perfeição, entende? O perfeito, ele sabe a missão específica que ele tem, e ele não vai agir com indisciplina naquele dom ou poder que ele tem. Jesus consegue fazer isso, por isso ele é perfeito também. Mas quando eu falo que Deus é perfeito, eu quero dizer que a nossa existência, já existe também um plano perfeito sobre nós. Se você veio à existência, já há um plano sobre a tua vida. Por isso eu coloquei o segundo ponto, que como temos um Deus perfeito, nós temos alguém que nos fortalece pelo propósito que Ele estabeleceu sobre nós. Há um propósito sobre a nossa vida, e nós precisamos reconhecer que há planos perfeitos sobre nós. Você precisa caminhar, permanecer caminhando e crendo, porque se há planos perfeitos, se há sonhos, se há desejos do teu coração em Deus que ainda não se realizaram, você precisa continuar caminhando até se encontrar com aquilo que Deus já preparou para você, para a tua casa, para a tua família. Tem muitas coisas que eu quero dentro da minha casa, dentro da minha família. Existem planos que passam por anular coisas que existem em mim, que eu precisam. Pastor Rogério me chamava de Pedro, por causa às vezes do ímpeto, e vem, e você fala coisas, e é interessante que existem coisas que precisam sair de mim, e nesse relacionamento, encontrando o propósito de Deus, eu vou me encontrar também com os planos que Ele tem para a minha vida. E esses planos não estão só sobre mim, está sobre cada um. Está sobre você, está sobre teus filhos, está sobre teus netos, está sobre a tua descendência, porque nós estamos numa aliança, e a palavra dele diz que as misericórdias dele vêm sobre nós até 1000 gerações, porque ele permanece o mesmo. Você não estará mais sobre a face da terra. Deus queira que Jesus volte antes, eu também gostaria disso, mas se um dia a gente não estiver mais aqui, aquilo que nós fizemos de aliança com Deus vai reverberar sobre a terra, sobre netos, tataranetos e todos aqueles, porque nós fizemos uma aliança com Cristo. Nessa aliança de propósito, está no propósito maior de termos um relacionamento com Ele, está num propósito de servi-lo e servir pessoas, e nós fazemos isso através do serviço na igreja. Está um propósito de Deus estabelecido sobre nós, onde a gente possa se sentir realizado nele, tudo a partir dele. E se você conseguir estar nesse relacionamento, que é a presença, e você conseguir viver os propósitos, eu entendo que Deus trará felicidade e paz ao nosso coração. Terceiro ponto, diz o termo: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. E quando ele fala que nós temos que orar, ele diz assim: orem pedindo que o reino venha sobre nós. E é interessante que o conceito ali, a gente no meio do louvor aqui, a gente falou, né, da Nova Jerusalém que desce. Porque ele está falando de uma cidade que vem, porque a ideia da cidade, do ambiente de convívio que a gente tem, é uma cidade onde a gente consiga desfrutar de tudo, de relacionamentos em paz, de segurança, de alimentação, onde todos os benefícios de uma cidade cheguem até nós. Só que Deus estabeleceu uma cidade que às vezes ela não consegue, ou não se manifestará no campo que nós vivemos hoje, nas cidades que nós temos hoje. Por isso ele diz: vai vir uma cidade perfeita onde você está. Mas a perfeição não está apenas na cidade, mas é onde Jesus está.
Por isso ele diz: venha o teu reino. Então as manifestações do reino, ainda que a gente não está num ambiente propício para ter e viver tudo aquilo que a gente gostaria, mas se a gente clamar pelo reino, ele diz que esse reino será manifesto a nós, e não vai ser só lá no futuro, já começou hoje. Já começou lá atrás, quando você fez uma aliança com Cristo. Lá atrás você já desfrutou da paz. Que coisas externas não mudam o teu interior, ainda que a nossa mente se amedronta, ainda que pensamentos vêm, ainda que o sentimento de falta vem. Tem um amigo meu, pastor Marcos, ele passou algumas necessidades quando ele era criança. E a mãe dele dava muito canjiquinha para eles, né? Qual o nome da canjiquinha? O cuscuz amarelo. Ele disse que basicamente a comida deles era cuscuz, e às vezes conseguia botar um ovo, às vezes conseguia colocar alguns pedacinhos de carne, mas ele viveu isso tudo. Aí ele foi melhorando, foi ser vendedor, casou. Aí quando ele casou, ele ia no mercado e ele comprava assim 10 pacotes de arroz e levava aquilo para casa. E a esposa falava assim: mas meu bem, por que você está trazendo tanto arroz? Porque ele tinha medo da falta que ele passou. Ele dizia assim: arroz vai ter aqui em casa, porque eu só comi canjiquinha, mas os meus filhos vão ter pelo menos a oportunidade de comer arroz. A falta e a dor do passado dele, as lembranças às vezes se faziam presente, e ele teve que entender que a falta do pai paterno, aquilo que ele fez, trouxe essa dor, mas que ele poderia viver uma nova realidade com que ele se relacionava agora, que era o Pai Celestial. E às vezes a gente clama: venha o teu reino, mas a gente fica codificado ainda naquilo que a gente viveu de experiência passada, as nossas experiências de dores. Como é difícil às vezes a gente ultrapassar isso. Dia 15 de novembro agora é meu aniversário, se você não sabe. Não vou nem dar uma dica, tá bom? Mas é interessante porque quantos aniversários meus eu nunca celebrei, por causa de histórias do meu passado, de situações do meu aniversário, coisas que aconteceram e eram marcas de dores, e aquilo fazia que eu não celebrasse o dia que eu vim, que meus pais me conheceram, a beleza que eles tiveram. Eu já falei que meu nome ia ser Deodoro da Fonseca, né? Mas minha tia, mulher sábia, falou assim: não, Vera, não faz isso, né? Tem tantos nomes legais, tem Vitor, olha aí, e tem Leonardo. Aí minha mãe escolheu Leonardo, aleluia, entendeu? Nada contra o Deodoro da Fonseca, né? Nada contra, mas entende? Além daquelas dores, ainda ia ter outras dores ainda no colégio, aquela coisa toda. Mas às vezes a gente está cheio de dores que a gente não permite que o reino de Deus venha, os benefícios do reino deem valor a nós. Eu tive que aprender na igreja a desfrutar, de poder celebrar meu aniversário, entender que se eu existia não era para aquelas dores que eu tive, de brigas familiares, mas era para um tempo de paz. E às vezes era difícil entrar isso, até que Deus, no reino dele, vem e implanta aí essa paz no nosso coração. Onde o reino chega, ele implanta a manifestação do reino, ele implanta os benefícios do reino, e que às vezes esses benefícios não se manifestam só externamente, ainda que eu entendo também o cuidado de Deus, portas que se abrem, alianças que são feitas, eu entendo tudo isso. Mas quando aqui dentro é resolvido, outras coisas externas a gente encara, a gente luta e a gente vai vencendo. Mas aqui dentro, quando esse reino chega, transforma nossa realidade. E a realidade que Deus tem para nós já começa hoje. Quem sabe você não está vivendo isso ainda, mas o reino já se manifestou, e Ele quer trazer tudo isso sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Estou indo rápido, viu? São 7 pontos, eu já estou no 4, aleluia. Você pode dar glória a Deus.
Diz assim o termo, o pão nosso de cada dia. Vai ter uma pegadinha depois, né? Ah, pastor, parou, chega um ponto que ele agarra, igual aquele ponto de terça-feira. O primeiro foi meia hora, só Jesus, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O quarto ponto eu botei que nós somos fortalecidos na oração do Pai Nosso pelo cuidado diário de Deus sobre a nossa vida. O cuidado que Deus tem conosco. Deus supre todas as necessidades. Deus cuida dos seus filhos e supre necessidades. Jesus ensinou a gente a pedir, porque aquele a quem nós pedimos já tem provisão. Jesus nos deu acesso e um mapa para que a gente chegue no lugar onde nós temos o cuidado. Ele não fala para irmos até o Pai, porque o Pai vai ter uma pedra para nos entregar. Ele não nos ensina a ir até o Pai, porque o Pai tem um escorpião guardado que vai colocar em nossas mãos. O Pai, Ele tem os benefícios e o cuidado com seus filhos. Eu nunca pesquisei, eu vi isso de uma pessoa, né? Então eu não pesquisei, pode ser que eu vou falar uma asneira aqui. Mas eu já vi pessoas falando como o muçulmano ensina o seu filho. Ele coloca o filho sobre um lugar e fala assim: filho, pula. E quando o filho pula, ele deixa o filho cair no chão. E ele diz: isso é para você aprender a nunca confiar em ninguém. É bem contrário àquilo que Jesus nos ensina. Nosso Pai diz: se você pular nos meus braços, eu nunca vou deixar você cair. Se você vir para o meu colo, você terá cuidado. Entende a contradição? Quando nós olhamos para o Pai, Ele diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele não nos ensina a orar como se fosse uma pegadinha. Nós precisamos entender o caráter do nosso Pai. Quem é o nosso Deus? Eu sei que não vai acontecer do jeito que você quer e da maneira que você planejou. Porque às vezes a gente ora o pão nosso de cada dia, a gente fica esperando que seja feito conforme nós planejamos que Ele vai fazer. Mas Ele diz que vai cuidar de você, Ele diz que vai zelar pela sua vida. E geralmente eu faço a aplicação aqui do pão nosso em 3 áreas, né? A área do cuidado físico, onde a provisão, o cuidado chegará. Também da área emocional, porque a gente vive num ambiente hoje de desgaste, uma mente acelerada. Você trabalha em todo tempo e a gente com o celular está trabalhando em toda hora. E se nós não guardarmos no nosso coração, a nossa mente vai acelerar tanto e a gente acaba não encontrando a paz. Por isso a gente precisa do pão, da provisão de Deus para o nosso cuidado emocional. Ansiedade, depressão, transtornos. Eu fui no médico sexta-feira, fiz um check-up geral, disse que eu estou quase lá. Ele disse que eu estou bem, alguns ajustes que precisam ser feitos. E é interessante que ele, quando eu dei um monte de exame assim para ele, ele foi mudando os exames tudo de ordem. Aí ele foi tirando, aí ele falou assim: não, porque se eu não botar na ordem, parece que eu não fiz a avaliação do exame. Eu falei: todo mundo tem o seu toque, né? Aí ele riu, eu falei assim: o problema é quando esse toque se manifesta em casa e cria uma maior confusão com a mulher, porque a gente tem o nosso toque, as mulheres também têm os dela, e se a gente tira e muda aquilo que a pessoa está acostumada, dá zeba para tudo que é lado. Aí é onde Jesus fala, né? Ore ao Pai para que Ele dê a provisão para a tua casa e para você, para cuidar dessas áreas de transtornos que às vezes afetam o outro, dói no outro. E às vezes nossa oração tem que pedir uma provisão para Deus cuidar dessa área da gente, cuidar do nosso coração, nos ajudar nos nossos relacionamentos. E a provisão espiritual, onde nós somos fortalecidos quando Deus traz sobre nós o suprimento dos céus, onde Ele cuida da tua alma e Ele consegue trazer até o teu coração a certeza em nosso coração que nós somos filhos, e que ao ser filho você tem um pai que cuida de você. A provisão espiritual, onde você é colocado num ambiente inspirador, onde no relacionamento com Ele, com a igreja, a gente é inspirado a crescer,
onde no ambiente de espiritualidade nós podemos servi-lo e servir pessoas. O cuidado de Deus nos fortalece, porque o Pai nunca falha. O pastor Tiago leu aqui com muita propriedade o texto que apresentou um Deus que é fiel, um Deus que cuida de nós em todas as áreas, um Deus que nos inspira, porque Ele é o Deus a quem nós clamamos para que Ele nos dê o pão, e às vezes Ele nos dá muito além do que a gente precisa. Eu fico sempre olhando aquele momento onde Jesus multiplica o pão, onde Ele supre a necessidade das pessoas que estão ali. O texto diz ainda que sobraram 12 cestos de pães. Isso não foi para desperdiçar, Ele diz: recolhei o que sobrou, porque se o que sobrou ainda seria compartilhado com outras pessoas. Quem sabe essa provisão que Deus tem trazido até a tua vida e tem chegado até você, não é apenas para ficar contigo, mas também para poder chegar a outras pessoas, você abençoar as pessoas que te cercam, você poder auxiliar pessoas que estão passando um momento de desfavor, para que você possa compartilhar no reino e fazer parte integralmente do reino, onde você recebe sim o cuidado do reino de Deus, mas você é participante e desfruta desse ambiente onde você pode auxiliando com a tua contribuição, com a tua oração, com o teu serviço, alcançando missões, né? Hoje nós voltamos e conseguimos auxiliar pessoas que estão em um momento difícil com alimento, onde você pode ser alguém que colabora, porque a provisão vem do Pai, vem até você, e Ele quer que transborde até outras pessoas. Que bom que você entende isso e tem vivido isso na tua vida. O quinto ponto diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na aula de batismo a gente fala sobre o perdão, porque às vezes nós olhamos para o perdão e nós ficamos muito felizes pelo perdão que Jesus trouxe até nós, morrendo no nosso lugar, porque aquela cruz era nossa, mas Ele tomou o nosso lugar, porque se a gente morre na cruz, a gente morre sem uma vida eterna com Deus. Ele entende que precisava passar por um sacrifício perfeito, que o pecado não pudesse segurar na morte. Mas às vezes dentro dessa condição, nós não nos encaixamos aqui, porque ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que desafio que nós temos! Como nós somos fortalecidos? Primeiro pelo perdão, é o quinto ponto. O perdão de Deus que chega até mim. Deus cura o nosso passado e renova o nosso coração, e nos aponta um futuro onde Ele estará conosco. Então, como somos fortalecidos? Por recebermos o perdão, mas também condicionado ao perdão que nós liberamos aos outros. Como eu posso receber perdão diante de tantas coisas que eu realizei diante de Deus, e ser alguém que retenho diante de outras pessoas? Pastor, o senhor não sabe o que outras pessoas fizeram comigo. O senhor não sabe dos abusos emocionais, dos abusos simbólicos, dos abusos físicos, das dores que eu passei. Eu não sei, mas Jesus sabe, e mesmo assim Ele falou que a gente tem que perdoar. Perdoar não quer dizer que você vai ter que voltar a ser amiguinho, que você vai ter que andar junto. Não. Lembra Jacó e Esaú? Jacó e Esaú, ele está voltando, havia um momento difícil, né? Esaú entendeu que Jacó roubou o direito dele de primogenitura, e foi um negócio que eles fizeram, que um das partes achou que era lesado, e Esaú diz assim: eu vou te matar. E agora Jacó está voltando, e quando ele chega, ele manda presentes para Esaú. Jacó não precisou de nenhuma herança do pai Abraão. Tudo que Jacó tinha foi a bênção de Deus sobre a vida dele. E ele chega e ele quer pacificar. Quando chegou, ele achou que ia dar encrenca com o irmão foi lá e o abraçou, beijou, olhou a família, se alegrou com aquilo tudo. Aí sabe o que acontece? O irmão: vamos ficar aqui nessa terra. Aí Jacó falou assim: nós somos grandes, você fica nessa terra que eu vou para esse outro lado.
consertaram, alinharam, ajustaram, corações foram cicatrizados, mas falou assim: não vão ficar muito juntos não, porque já deu zebra uma vez, agora a gente resolve, cada um vai para o seu lado. De vez em quando a gente se encontra nas festas, mas também não dá para ficar muito tempo, né? A gente se encontra nas celebrações, depois a gente vaza, entende? Tem coisa que é assim, mas você precisa aprender a liberar. Você precisa deixar que esse juízo esteja na mão de Deus, não no seu que é falho, porque você não conseguiu sondar o coração, nem o antes nem o agora. A gente não sabe a veracidade de um arrependimento. A gente sabe do ato que foi colocado para fora, o pedido de perdão, o ajuste, mas se lá dentro houve arrependimento, fulano me pediu perdão, mas eu não sei se foi muito assim do coração dele. A gente se coloca como juiz, e Deus fala: deixa a ira nas minhas mãos, desde que eu, que sondo os corações, sou perfeito, consigo perceber todas as coisas. Vai para a tua casa, deixa o outro na casa dele. Viva essa realidade. Eu sei que é desafiador para todos nós recebermos o perdão e liberarmos o perdão, mas na realidade, quando a gente aprende a viver isso, a gente deixa as correntes invisíveis que nos algemam. Acho que eu já falei isso umas 2 vezes, essas últimas mensagens minhas sobre perdão. Não sei por que eu estou falando tanto isso, mas a gente precisa deixar coisas, porque quando a gente não abandona pessoas que nos feriram, é até coisa que nós fizemos, que a gente fica ali, que é ansioso, fica remoendo, não é isso? Fica lembrando, e a gente não se perdoa, e não perdoa pessoas. Aí a gente, onde está, de repente lembra da história que a gente não se perdoa, e começa a falar, e lembrar isso dentro da gente. Aquilo está diante de nós em todo o tempo, assim como quem nós não perdoamos. A gente vê alguém num restaurante, fulano se vestia assim, fulano está lá presente, você deita e você lembra, e você vai para um lugar de lazer, você está sentado na beira da praia, água vindo nos teus pés, e aquele maldito do teu lado, junto contigo. Aí você tem que se posicionar e falar assim: está aqui, Senhor, em tuas mãos. Tira o peso do meu coração, restaura a minha alma, cura as minhas feridas, porque eu quero caminhar com quem é luz, com quem é vida. É o chamado de Deus para nós. Pelo perdão somos fortalecidos, libertos pelo perdão, porque a graça restaura rancor, tira a vingança e constrói o futuro que Deus tem para você. Libere isso, porque daqui a pouco a gente vai estar diante da mesa. Libere isso para que você participe dela. Libere isso para que você coma do pão e seja fortalecido em Cristo, que você beba do suco e relembre do sacrifício que foi sobre você e sobre essa pessoa também, porque o pai é o teu, mas é o pai desse irmão também. 6º ponto: não nos deixe cair em tentação. Quando a gente olha o que Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina que devemos buscar o acesso ao Pai, que é aquele que quer cuidar de nós e nossas fraquezas. Por isso o 6º ponto fala assim: como somos fortalecidos pela proteção divina, Deus nos guarda em meio às tentações da vida, as nossas fraquezas e limites. Eu não sei se você conhece os teus limites, aquilo que você tem fraquezas e que você precisa. Isso eu não posso nem tocar. Tem pessoas que têm fraqueza na área da bebida, ele não pode sentir o cheiro, e tem cheiro que ele sente, aí faz assim. E ele então sabe que ele não pode passar perto de áreas que podem tentá-lo, que podem trazer ao seu coração confusão, que pode colocar dentro dele tentações que os outros não percebem, mas que Deus sabe, porque a Deus, o nosso coração é desnudo, é livre. Ele diz: não nos deixe cair nessa tentação, ainda que ela chegue, não permita que isso domine e more dentro de nós.
Todos enfrentamos tentações, não estamos isentos a isso, mas a Bíblia nos diz que nós podemos orar ao Pai, que Ele não quer nos deixar desprotegidos. Alguém que está conosco como um amigo, alguém que coloca, quando você vai fazer, que coloca a mão no teu peito e diz: pare. Como é bom ter esse amigo andando conosco, que quando você está fraco e você vai caminhando para um lugar que é um abismo, ele coloca a mão e ele diz: não vá além disso, porque além disso para você é destruição. E quando a gente fala de tentação, a gente não está falando só de pornografia, sexo ilícito, corrupção, dinheiro fácil. Estamos falando de coisas que às vezes são simples, de termos benefícios à custa de irmãos, a termos coisas dentro da nossa própria casa, impondo sobre nossa esposa um jugo, ou sobre o esposo uma manipulação. Nossas tentações de poder, de nos sentirmos aqui os melhores como líderes, enquanto na realidade as fraquezas são as mesmas. Os dons ministeriais que mudam, os dons espirituais que mudam, mas o Deus continua o mesmo e conhece o nosso interior. Somos fortalecidos pelo Espírito Santo quando simplesmente reconhecemos: não me deixe cair em tentação. Às vezes o inimigo, ele coloca apenas coisas simples, e que aquilo é apenas o início, que nos leva a uma queda. Aí ele diz: você pode orar ao Pai que quer cuidar de você, para que você não caia nesse tipo de coisa. Não submerja nesse lamaçal que às vezes te destrói. Último ponto. Aleluia. Diz o texto: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como nós somos fortalecidos. Jesus, ele lembra que o Pai tem o poder de governar todas as coisas. Gente, isso aqui é maravilhoso. Se você está com uma enfermidade, o Pai tem poder e Ele governa. Ele é santo, Ele é perfeito, se Ele permitiu, mas Ele não deixa de estar conosco no meio da enfermidade, mesmo que Ele tenha esse poder. Isso se chama soberania. Por isso o 7º ponto fala pela soberania. Como somos fortalecidos em saber que tem um Deus que tem todo o poder e está conosco. Toda autoridade, todo o poder está nas mãos dele. Tudo está nele. Se ele não fez ainda, nós persistimos e continuamos caminhando até encontrar aquilo que ele já preparou. Não podemos desistir, porque se não aconteceu ainda, Ele está moldando nossa vida, nosso caráter. Ele está moldando você para algo que às vezes a gente não entende. A oração que Jesus ensina termina como Ele ensinou no início, com exaltação a Deus. O Pai nosso que estás nos céus. Aí Ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória. Aquele que é o Pai está nos céus, no lugar de governo. É o Deus a quem nós oramos. Teu é o poder, o reino e a glória. Ele continua governando. Pela soberania dele somos fortalecidos, porque ele tem a última palavra em todas as coisas. Se ainda a dor, a luto, a dificuldade, a enfermidades. Quem sabe existem pessoas que vêm aqui na igreja e só Deus sabe como elas estão. Existem pessoas que podem estar aqui com dores. Existem pessoas preocupadas. Mas a última palavra continua sendo dele. Ele não vai fazer tudo da maneira que a gente projetou, mas ele vai fazer de uma forma que o nome dele seja glorificado em nossa vida. A oração do Pai Nosso é o nosso mapa de um tesouro extraordinário. A comunhão, o relacionamento, a oração é o nosso jardim. O lugar que a gente pode estar com o nosso Pai, reconhecendo todo esse cuidado que foi falado aqui. E é interessante que quando a gente vive esse relacionamento, a gente consegue viver um ambiente de cuidado, de amor, um ambiente de plenitude
e um ambiente de felicidade. Alegria, a gente pode estar alegre, passar por momentos de alegria, mas felicidade é quando a gente consegue olhar o todo e consegue perceber Deus em todas as áreas, cuidando de nós.